aqui organizando a nossa Bíblia, para a gente entrar com o nosso tema de hoje. Bom dia, bom dia! Tô com a minha casa cheia de gente. A rotina já começa cedo aqui e meu sobrinho aprendeu a falar bom dia. Ele já acorda falando assim: bom dia, bom dia, bom dia. Parece um papagaio. Coisa mais linda da vida da tia. Vou colocar um instrumental aqui, porque eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que eu tenho que focar para fazer determinadas coisas. Então, eu gosto sempre de deixar o instrumental, porque a letra da música ela fica na minha cabeça e eu disperso. Vamos lá? Hoje nós vamos falar de um tema bem polêmico. Hoje nós vamos falar da mulher mais polêmica da Bíblia e para mim e para muitos outros autores que eu estudei, é Maria. Maria, mãe de Jesus, é a mulher mais importante da Bíblia. Ela é a mulher mais importante da Bíblia porque simplesmente ela foi a escolhida para ser o filho de Deus. E além de aprender a ser mãe de uma menina, mãe muito cedo, ela teve que aprender a ser discípula de Jesus posteriormente. Ela teve que, eu creio que, abrir mão da maternidade, que é o de cuidar e de zelar por um filho, e abrir mão para ser discípula, para aprender com esse filho, porque desde que ela foi anunciada pelo anjo Gabriel que ela seria a mãe de Jesus e que ele seria o Salvador, essa mulher ela já sabia da missão que ela teria que carregar. E ela fez com louvor. Ela, em nenhum momento ela desistiu, em nenhum momento ela disse que não iria fazer, em nenhum momento ela deixou que Jesus se desviasse. Eu creio que como filho de Deus ele já sabia do que ele vinha aqui, mas ela zelou com muita excelência e zelou pela vida dele até a morte de cruz. E como mãe Maria, mãe de Jesus, eu quero dizer que nós que somos pais, que somos mães, nós temos escolhas. Agora mesmo de manhã, Giovana já exigiu da minha atenção e nós optamos aqui em casa em só ter a Gi, porque a Giovana foi uma criança, ela é uma criança especial, mas a Giovana era uma criança que tinha uma saúde especial, uma saúde que exigia alguns cuidados. A Giovana tinha muitas alergias, com a imunidade muito baixa, e
Nisso, a gente andava de médicos em médicos e a gente descobriu posteriormente o que verdadeiramente ela tinha, que eram alergias à proteína do leite e uma barreira imunológica que tudo ela pegava. Bichala, por que você está dizendo isso? Eu digo que assim como Maria, todas nós mães passamos por que ela passou, porque somos da mesma carne, somos do mesmo espírito, fazemos parte da mesma família de Cristo. E a gente cuida de um filho, seja um filho de sangue, seja aquele filho adotado, seja aquele filho que veio de um outro casamento. A gente cuida desse filho com tanta fidelidade, com tanto cuidado, a gente quer tanto bem, a gente instrui, a gente tenta, porque eu já falei isso em uma outra live, que eu entendo que o filho, ele é como um diamante, mas ele vem numa forma de uma pedra bruta e que a gente tem que lapidar esse filho, a gente precisa de fazer com que ele vire um diamante, e isso é uma responsabilidade que o Senhor dá para nós. E cabe a nós saber como que a gente vai entregar esse diamante para o mundo, esse diamante para as pessoas. Porque eu sempre digo que a criança, que ela não é repreendida quando criança, quando exige da instrução, ela é o adulto problema. A maioria dos presidiários, se você chega nele e pergunta quem foi o pai, não conheceu o próprio pai. Então foram as pessoas que não tiveram instruções, foram pessoas que não tiveram oportunidade de ter uma família que instruísse, um pai e uma mãe que zelasse pela vida dessas pessoas. E eu creio que quando a gente vê o nosso filho crescendo, a Giovana está passando por uma fase de pré-adolescência, e eu vejo nela tantas dúvidas, eu vejo nela uma transição, e muitas vezes eu me vejo, eu mãe, com insegurança com relação à própria educação dela. Nessa nova fase, eu tenho pedido muita sabedoria de Deus para saber como lidar com as aflições dela nesse momento. E eu creio que é só o Senhor mesmo que nos instrui. Michala, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque Maria, que foi a mãe de Jesus, eu creio que ela passou pelas mesmas dúvidas. E eu creio que ela foi a escolhida para ser a mãe de Jesus, porque ela tinha as características de família, ela tinha as características emocionais, ela tinha as características culturais, de que Deus falou assim, essa vai ser a escolhida. Maria, como foi quando foi mandada para esse mundo, eu creio que ela já veio predestinada a ser a mãe do Filho de Deus, aquele que iria suceder o rei Davi no seu trono. Então eu creio que Maria, eu digo que ela é a grande mulher, e por isso que Maria, ela vem na transição, ela é a que começa o Novo Testamento, ela encerra o Antigo Testamento e ela começa o Novo Testamento. Maria foi a mulher escolhida, Maria foi uma mulher incrível. Eu fui católica há 37 anos e adorava Maria de uma outra forma. Hoje, como evangélica, e eu digo isso com muita autoridade porque eu vivi os dois lados, e eu digo que hoje eu entendo que Maria ficaria entristecida talvez da maneira que eu exaltava ela ao invés de exaltar o filho dela, porque ela sabia o lugar dela. Deus conhecia tanto o coração dessa mulher que sabia que ela iria aceitar passar do papel de mãe para passar para o papel de discípula de Jesus. Passar do papel de mãe, de uma instrutora, de uma discipuladora de uma criança, a passar a ser discípula do próprio filho, que na realidade nem era seu, era o Filho de Deus. E ela aceitou isso com muita propriedade. Por isso que eu digo que ela é digna, sim, de admiração e respeito, como a mulher mais importante da Bíblia. Mas ela não é digna de adoração acima do nosso Jesus. Nós vamos falar muito disso hoje, muito do caráter, do que essa mulher passou. Eu vejo que no meio evangélico as pessoas têm muito cuidado de falar de Maria, para que as pessoas não confundam. Tipo assim, tá vendo? Tá vendo? Ó lá, tá adorando Maria. Então assim, eu assisti algumas ministrações
sobre Maria e parece que existe essa prudência em falar para não exaltar Maria mais do que Jesus. Mas assim como outras mulheres foram tão citadas na Bíblia, nós temos mulheres na Bíblia que tem um capítulo inteiro, como Ruth, como Esther, e enfim, quando chega para falar de Maria, parece um tabu, um bloqueio, né? Mas enfim, vamos falar de Maria e de tudo que essa mulher passou. Maria, que é a mãe do nosso Senhor Jesus. Nós estamos familiarizadas com a dramática história do encontro surpreendente de Maria com o anjo Gabriel. Isso nós falamos na nossa última live. A nossa última live falou, o tema era de Eva a Maria, quem você escolhe ser. Uma mulher que negou os princípios de Deus, que foi Eva, você escolhe ser como Maria, que é a mulher que aceitou todos os princípios de Deus e que viveu isso. Então, se você não assistiu essa live, eu te convido a assistir, ela tá gravada no feed e eu tô conseguindo subir ela pro YouTube, tá bom? Maria concordou em tornar-se a mãe do Messias. Naquela época, toda menina sonhava em ser a mãe do Messias, porque se falava que o Messias viria para salvar o povo de Israel e que seria uma virgem. Só que nem se imaginava como que seria concebido. Então toda menina já era preparada e toda menina já se sentia que ela queria isso para ela, porque ela seria a grande agraciada. Conhecemos a história do nascimento de Jesus numa inóspita manjedoura em Belém, ouvimos sobre os pastores que foram adorá-lo e o céu cheio de anjos anunciando o nascimento de Cristo. À luz de tudo isto, presumimos, de alguma maneira, que uma mulher trazendo um bebê tão especial ao mundo fosse poupada da angústia que nós, como pais, também enfrentamos. Entretanto, Maria se deparou com uma transição ainda mais difícil do que a que você e eu enfrentamos quando nossos filhos amadurecem. Ela teve de aprender a se relacionar com uma nova maneira com o seu filho Jesus. Não apenas com o adulto, mas com o Jesus Deus. Seu papel de mãe teve de abrir caminho para a nova função de discípula ou seguidora de Jesus. As coisas que aconteceram para Maria, para o discipulado, foram tão importantes que os autores dos 4 evangelhos nos dão fragmentos e porções dos fatos. Um incidente particularmente doloroso é registrado em Mateus, Marcos e Lucas, e eis a versão de Marcos. Lá em Marcos 3, capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim: Então ela foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prender, porque diziam: está fora de si. Jesus estava fora de si. Muitos acreditavam que Jesus era louco. Isso começou com os rumores que o povo de Nazaré continuava ouvindo sobre Jesus. Algumas pessoas diziam que ele estava fora de si. Outros que ele fazia sua obra pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Ainda outras simplesmente diziam que ele não estava descansando o suficiente, nem tinha tempo para se alimentar. Maria e seus filhos concordavam com o fato de que Jesus acabaria morrendo se ninguém cuidasse dele. Eles conversavam sobre isso na família e decidiram levá-lo de volta a Nazaré. Eles o manteriam longe da vista das pessoas por um tempo e se certificariam de que ele estava dormindo o suficiente e comendo nos horários adequados. Assim partiram para a cidade onde ele estava ensinando. A preocupação deles com a saúde de Jesus não era inapropriada. As pessoas necessitadas que buscavam por seu toque em suas vidas o comprimiam em todos os lugares por onde ele ia. Jesus era uma grande sensação naquela época, ele era o Messias. Jesus era aquele que trazia fé e esperança para aquele povo. O Senhor e seus discípulos tentavam retirar-se das multidões que o empurravam, mas até numa casa particular eles estavam tão cercados que não conseguiam comer. A narrativa de Marcos capítulo 3, do versículo 31 a 35, resume a situação.
Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Eles estão falando da família, Maria e os irmãos, porque Maria, e nós vamos falar isso daqui a pouco, foi a mãe do filho unigênito de Deus, mas do seu primogênito. Então Maria foi desposada por José depois que Jesus nasceu. Maria foi a mulher de José. E como mulher, o casamento, o sexo dentro do casamento, isso é de Deus. O sexo dentro do casamento é o elo principal que une o casal. Então, isso foi incrível, porque quando o sexo dentro do casamento, ele vem como esse elo, ele fortalece, gera frutos que são os filhos. E continuando nesse versículo, diz assim, então, Jesus lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e mãe. Então, a partir daquele momento, Jesus declarou que a família dele era todo o povo de Deus, todo aquele povo que aceitasse o Deus dele, ele, o verdadeiro Deus, em representação humana, para todo aquele povo. Ele rompeu o elo e a sua família, os seus irmãos, enquanto ele cresceu em Nazaré, se tornaram os seus discípulos. Quem é minha mãe e meus irmãos? Que pergunta se fazer? Como Maria deve ter se sentido naquele momento? Depois de todos aqueles anos de amor e cuidado pelo filho, desde a infância até o início da fase adulta, ser rejeitada assim? Ela tinha arriscado sua reputação para trazê-lo ao mundo, ela tinha trabalhado incansavelmente durante sua meninice para educá-lo com responsabilidade. Agora, ela ouve a pergunta: quem é minha mãe? E era obrigada a reconhecer que para ele os laços familiares não eram tão fortes quanto ela pensava. De todos os relacionamentos humanos, poucos são mais profundos do que o vínculo entre mãe e filho. Quando vivenciamos a maternidade, nos tornamos parceiros de Deus na criação, na atividade de trazer nova vida no mundo. Poderia outro elo ser mais forte do que esse? Maria era completamente humana. Ela deve ter lutado com a humilhação dessa rejeição. Se tivéssemos caminhado de volta a Nazaré com ela depois desse doloroso encontro, poderíamos tê-la visto fechar os olhos, balançar a cabeça como se apegasse a esta nova realidade. Não podia ser verdade. Este filho especial, o único sobre o qual o anjo dissera que seria grande e chamado Filho do Altíssimo, que ocuparia o trono de seu pai Davi. Certamente esse filho não daria as costas à mãe, de maneira nenhuma. Eu creio que Jesus não deu as costas para a mãe. Eu acho o texto da autora, da Alice Mateus, é um livro muito dramático, no sentido de colocar Maria numa posição de vítima. Mas eu acho que Maria já sabia tanto isso, ela já tinha tanta certeza de que ela passaria de mãe a discípula de Jesus, que por isso que ela foi escolhida. Eu creio que ela era uma mulher muito forte, uma mulher muito determinada para enfrentar todas as coisas que ela enfrentou. Uma mulher muito madura, muito cheia de si. Eu creio que em alguns parágrafos desse texto, por isso que eu digo que essa jornada ela é uma visão comentada desse livro. E eu deixo isso nas descrições porque é um embasamento, ele é um estudo, mas eu tenho o meu ponto de vista. Se você tem o seu também, amém? Né? A palavra de Deus é viva e ela é viva e eficaz. E eu creio que Maria estava pronta para ser discípula de Jesus. E que ela era tão humilde, tão mansa e humilde de coração, ela tinha um coração tão parecido com o de Jesus, que ela aceitou isso com muita naturalidade. Continuando o texto da autora, diz assim: mas o que o idoso Simeão lhe disse naquele dia no templo de Jerusalém, quando ela e José haviam levado o bebê Jesus para a sua dedicação, como se ela fosse apresentar Jesus ao templo. Ele não lhe dissera que por causa deste filho uma espada lhe transpassaria a alma?
Não era sobre isso que ele estava falando? Será que alguma coisa poderia doer mais do que ser publicamente rejeitado pelo filho mais velho? À medida que caminhava pela estrada poeirenta rumo a Nazaré, Maria pode ter remoído mentalmente aqueles primeiros entusiásticos meses de gravidez passadas na Judéia com a sua prima Isabel. Durante aqueles 3 meses, as duas eram amigas íntimas que comparavam impressões sobre os bebês que cada uma delas esperava. Com a voz abafada, elas tinham vasculhado suas lembranças das visitas angelicais. Como seria possível que Deus a tivesse escolhido como a pessoa por meio da qual manteria sua promessa para Israel? Então, passados os primeiros meses, era o momento de Maria voltar a Nazaré e lidar com os olhares e as fofocas do povo da cidade. Como seria difícil explicar aquilo ao seu noivo José. E ele se recusasse a acreditar em sua história sobre a visita do anjo? Por meio de um sonho, Deus já tinha convencido José a arriscar a própria reputação e se casar com Maria. Ei, olha só, Maria foi tão especial e por isso foi escolhida ser mãe de Jesus, que ela já sabia de tudo isso. Ela era tão forte, e eu creio que Isabel preparou isso dentro dela, que ela iria voltar para Nazaré e contar para o seu noivo que estaria grávida de um anjo e que esse filho que ela carregava era o filho de Deus. Que ela ter saído de mãe e passado a discípula não foi um medo menor. Maria se lembrou do peso da gravidez durante aquela desconfortável viagem de Nazaré a Belém. Ela recusou diante da lembrança das palavras do dono da hospedaria. A hospedaria está cheia, não temos quarto para mais ninguém, porque era uma época de recenseamento em Belém e todas as pessoas tinham ido para lá, as hospedarias verdadeiramente estavam cheias. E eu creio que eu já falei isso na outra live, eu acho que era propósito de Deus, porque Deus não é homem para que minta e ele tem tiro certo, ele tem propósito certo. Porque ele queria que Jesus nascesse numa manjedoura, nascesse numa gruta muito simples, porque quem teria que brilhar, quem teria que ser a estrela, o protagonista daquela cena era Jesus, não era uma manjedoura de ouro, não era um quarto de hotel luxuoso. Quem tinha que brilhar era o Senhor Jesus. Ela sentiu de novo a exaustão daquele nascimento acomodada em um amontoado de palha no estábulo. Muito em breve, ela e José estariam aprontando o filho e fazendo a outra incômoda viagem, que era a viagem de volta para Nazaré. Quando José tinha falado em voltar para Nazaré depois que Herodes morrera, Maria soube que ela enfrentaria as pessoas da cidade que nunca acreditaram na história do anjo do nascimento virginal. Ela simplesmente teria de cerrar os dentes e ignorar os sorrisinhos maliciosos e os comentários grosseiros. Mas ela conseguiria. Afinal de contas, tinha ouvido Simeão louvando a Deus quando segurou seu filho nos braços e disse lá em Lucas 2, capítulo 30 a 32, porque os meus olhos já viram a tua salvação, Maria, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Maria sabia que o filho dela nascera para a grandeza. Sabia que ele fora enviado para a libertação de Israel. Ela conseguiria ignorar as fofocas. É claro que houvera aquela cena preocupante no templo, quando Jesus tinha 12 anos, lá em Lucas capítulo 2. Era como se a ponta da espada que Simeão previra atravessasse a sua alma. Eles haviam levado Jesus naquela caminhada de 113 quilômetros de Nazaré a Jerusalém para a festa da Páscoa. Ela sentira a empolgação de rever a cidade de Davi, suas muralhas de um branco dourado sob a luz do sol da primavera. Ela tinha ficado diante do pátio das mulheres, impressionada com o fato de Deus ter escolhido seu povo para ser uma luz aos gentios. Emocionou-se com o esplendor e o simbolismo da festa da Páscoa. Toda vez que atravessava as portas do templo, experimentava a emoção de ser judia e ser capaz de adorar ao Deus de Israel. Muito em breve seria uma longa viagem de volta a Nazaré. Ela reviveria o pânico que sentiria na primeira noite da jornada de volta para casa, quando eles não conseguiram encontrar Jesus entre as crianças na caravana.
Ela experimentava de novo o peso no coração que sentira quando ela e José nervosamente bombardearam outros peregrinos com as suas perguntas. Onde Jesus poderia estar? Repetindo a escalada, eles haviam reconstruído seus passos rumo a Jerusalém, onde procuraram durante 3 longos dias e o seu garoto de 12 anos. Que alívio quando finalmente o encontraram no templo conversando com os mestres da lei. Ela se lembrou da primeira pergunta que saiu de sua boca. Filho, por que você nos trata assim? Seu pai e eu estivemos preocupados à sua procura. Mas a resposta de Jesus afligiu a Maria. Ele falou assim, por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devo cuidar das coisas do meu pai? O que ele poderia estar dizendo com aquilo? Ele não compreendia que, como pais, ele tinha o direito de estar preocupados. Este filho que lhes dava tanto amor e alegria era outras vezes um enigma. Eles sempre subestimavam sua obediência. Quem era este pai de que ele tanto falava? Quando o anjo disse que ele seria chamado Filho do Altíssimo, será que ele estava dizendo que a Maria, que Jesus jamais seria simplesmente filho deles? Então, muito em breve, o menino Jesus não seria mais um menino. Com 12 anos, lá em Jerusalém, existe o Bar Mitzvah. Quando o menino faz 13 anos, ele faz a transição do menino para o homem. E aí ele é aceito para estar no templo junto com os doutores da lei. Mas Jesus foi surpreendido aos 12 anos, ainda criança, fazendo isso. E eu creio que, e ainda diz a palavra de Deus, eu não me lembro onde está, que eles ficaram impressionados com a inteligência de Jesus. Então eu venho te dizer aqui que Jesus, eu quero abrir um parênteses, que Jesus ele foi visto pelos doutores da lei como um homem inteligente, porque naquela época Israel era uma terra de milagres, já tinham passado muitas pessoas ali que ressuscitavam mortos, que faziam milagres, que as coisas aconteciam, mas Jesus, eles ficaram impactados com a inteligência de Jesus. Se esse menino fazia 3 dias que estava sumido, eu creio que já fazia 3 dias que ele estava ali, conversando com os doutores da lei. E com inteligência, porque eles ficaram impactados com a inteligência de Jesus. Porque o pai dele era o Pai dos céus. É aquele que é o dono de toda sabedoria, de toda prudência, todo entendimento. É aquele que conhece tudo nesse mundo, acima do céu, e abaixo do céu e acima da terra. Amém? Então, muito breve, o menino Jesus não seria mais um menino, ele deixaria a carpintaria de Nazaré e vestiria a túnica branca de rabi, de mestre. Agora, Maria, ouve histórias que chegavam a Nazaré e que faziam a difamação que ela suportava durante sua infância parecer insignificante. As pessoas estavam dizendo que seu filho estava fora de si. Até seus outros filhos pensavam que isso era verdade. Enquanto Maria andava penosamente pela estrada poeirenta rumo a Nazaré, depois daquele encontro doloroso com seu filho primogênito, ela pode ter relembrado palavras dele na cerimônia de casamento em Caná. João 2, de 1 a 11. O vinho acabara. Quando ela contou a Jesus a respeito do constrangimento do noivo, ele se virou para ela, sua mãe perguntou, mulher, que tenho eu contigo? Aquilo doera em Maria, eu creio. Mas agora surgira outra pergunta dolorosa. Quem é minha mãe? Naqueles momentos, enquanto ela esperava fora da casa onde Jesus estava ensinando, Maria deve ter sentido o peso completo da rejeição quando Jesus respondeu a sua própria pergunta. Quem é minha mãe? Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Porque Jesus tinha entendido que toda a família dele era o povo de Deus e não mais a família que estava. Eram todos juntos, porque no céu vamos estar todos juntos. Jesus sempre teve uma visão celestial de tudo. E muitas vezes ele devolvendo as perguntas para que a gente fizesse, porque as perguntas são melhores do que as respostas. Por isso que Jesus fazia perguntas. Porque quando você faz pergunta, você desperta em você os porquês. E os porquês são muito importantes nas nossas vidas. Quando você desperta um porquê na sua vida, você vira a chave dentro de você.
Quando você, eu sempre digo assim, ó, toda a resposta, ela tá dentro da gente. E quando você vira a chave, quando você acha o porquê, as coisas começam a acontecer porque você mudou uma mentalidade. Amém? Maria, aproximando-se de Nazaré, seus passos tornavam-se mais pesados à medida que ela revivia a dor das palavras do Messias. Se alguém tinha uma reclamação em relação a ele, com certeza esse alguém era ela. O difícil caminho do discipulado significava para Maria pôr de lado seu relacionamento especial com Jesus, como sua mãe, e se relacionar com ele na família da fé pela obediência a Deus. Será que Maria, a mãe de Jesus, conseguiria tornar-se Maria discípula? Simeão tinha profetizado que uma espada transpassaria a alma de Maria. Ela sentiu que aquela espada girava dentro dela novamente numa sexta-feira sombria. Quando estava aos pés de uma cruz romana naquele dia, lembrou-se da longa e exaustiva caminhada de Nazaré a Jerusalém para a festa da Páscoa. Ela se lembrou do primeiro vislumbre que tivera do filho ensinando no templo e de como pensara que ele parecia tão envelhecido, tão cansado e desanimado. Para onde quer que ele fosse, as pessoas corriam para ver, ouvir ou contemplá-lo curando os enfermos, mas os líderes religiosos da nação sempre se opunham a ele. Ela pensou novamente em como ele parecia escolher uma rota de colisão com as autoridades religiosas. Os rumores jamais cessavam. Ele sempre estava dizendo algo controverso ou fazendo algo no sábado, e isso aborrecia os sacerdotes ou fariseus. Na realidade, Jesus parecia preferir o sábado para curar os enfermos. Será que ele tinha mesmo de expulsar os cambistas e os vendedores do pátio do templo com chicote? Será que ele tinha que dizer tais coisas inflamadas aos fariseus? Se ele tivesse entendido a importância de permanecer do lado certo das pessoas no poder? Maria pensou de novo naquele dia em que ela e os outros filhos tinham ido levar Jesus para casa. Se ele tivesse ido com eles no mesmo instante, este terrível momento da crucificação poderia ter sido evitado. Mas Jesus veio para libertar o povo e não para se unir a esses tiranos que maltratavam o seu povo, que maltratavam o povo de Deus. Às vezes, encurvando-se junto às rochas próximas para se apoiar, às vezes encostando-se em outras muralhas da Galileia, Maria contemplava, impotente, seu primogênito enfraquecer cada vez mais. Havia outro jeito mais cruel de morrer do que este? Maria se obrigava a olhar para aquele corpo ensanguentado, o corpo que uma vez carregara dentro do próprio ventre, agora suspenso entre o céu e a terra por 2 pregos que atravessavam suas mãos até uma viga. Ela tentava respirar por ele ainda mais porque o via sufocar lentamente. Imagina a dor dessa mãe, gente, de ver o filho sendo crucificado. O que acontecera com a promessa do anjo Gabriel de que o filho dela seria grande, seria chamado Filho do Altíssimo? Como tudo poderia terminar desse jeito quando o anjo tinha proferido anos antes palavras tão sublimes? Enquanto permanecia lá, perdida em meio ao seu sofrimento, Maria ouviu Jesus falar com ela da cruz. A sua voz era fraca. Lá em João 19, do versículo 26 a 27, diz assim: mulher, eis aí teu filho. Então disse a João: eis aí a tua mãe. Não passou muito tempo e ele bradou: está consumado. E o filho dela se foi. Mesmo assim, naqueles últimos momentos antes de sua morte, Maria foi aquecida pelo amor do filho que a envolveu no ventre frio e no céu nublado. Naquele momento em que perdia o filho Jesus, Maria ganhava uma nova família. João, o discípulo amado, levou-a para casa a fim de consolá-la e cuidar dela. Quem é minha mãe? Todo aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Durante todo o ministério terreno de Jesus, Maria tinha vivido com a tensão entre os laços com sua família biológica e os laços com a família da fé. Agora, aos pés da cruz, as duas realidades convergiram em uma só. O presente de Jesus a ela naqueles últimos momentos antes da sua morte
foi devolver-lhe sua função de mãe em um novo contexto. Encontramos Maria mais uma vez na Bíblia, em Atos, no capítulo 1, dos versículos 12 a 14, logo após ascender ao céu, Jesus. Então voltaram os discípulos para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os filhos dele. ênfase acrescentada. No último vislumbre de Maria, é em uma reunião de oração com os outros seguidores de Jesus. Ela tinha feito a transição para o discipulado e no processo passara dos laços frágeis da família consanguínea para os laços fortes da família da fé. Diferente de Maria, não temos uma relação biológica especial com o Filho de Deus que adentre nosso caminho. Nenhuma de nós jamais teve de trilhar o difícil caminho que Maria trilhou. Mesmo assim, podemos nos encontrar arquitetando maneiras próprias de nos relacionarmos com Jesus Cristo, que são inferiores aos padrões de Deus. Quem é minha mãe? Aquela que fizer a vontade de Deus será minha irmã. Nada menos que isso. A família de Deus é uma família da fé. Quando Jesus disse, quem é minha mãe? Todo aquele que acreditar no meu Deus vai ser meu irmão, minha irmã e minha mãe. Somos todos da mesma família. Somos todos da família da fé. E Maria passou de mãe de Jesus a ser discípula e da família da fé. Assim como eu e assim como você. Porque o único que voltou dos céus foi Jesus. Foi o único. Ninguém mais voltou. Nosso relacionamento com Jesus Cristo começa e prossegue a partir de um único fundamento: fazer a vontade de Deus. Qualquer outra coisa que colocamos no lugar disso pode ser negada. É fácil para muitas de nós que fomos abençoadas por Deus com uma família, permitir que a própria família venha antes do relacionamento com Deus. Diante das pressões antifamiliares da nossa cultura, queremos ir contra a maré da impiedade que nos cerca, fazendo de uma família forte a nossa prioridade. Isso é errado? A resposta é sim, é errado. Quando a nossa família se torna a nossa prioridade, Jesus foi claro. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí eu quero que você lembre, que a gente falou na outra live, das 5 prioridades para ser discípula de Jesus, que era nascer de novo espiritualmente, crucificar o seu eu, ter Deus como prioridade, amar a Deus acima de todos os bens materiais, e o discípulo de Jesus precisa dar frutos. Se você não viu essa live sobre discipulado, corre lá para ver. Foi incrível essa palavra. Para entender do que é discipulado, entender toda a trajetória de Maria. Uma família consistente é uma boa meta, mas não pode ser nosso principal objetivo. O compromisso com Jesus Cristo deve ir antes de todos os outros. A palavra de Deus diz que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso não quer dizer que você tem que abandonar e ser negligente com a sua família, mas o seu dia tem que começar aos pés do Senhor. Uma parte importante do nosso discipulado como mulheres cristãs é aprender a juntar o fato de ser uma seguidora de Jesus Cristo com o de ser vizinha, professora, esposa, mãe. Se o nosso foco estiver em nosso papel de esposa ou mãe, em vez de estar no relacionamento com Deus, pode ser que Deus precise frustrar nossas ideias sobre prioridades. Para nos ajudar a aprender isso, às vezes Deus vira nossa vida de ponta cabeça. Quando isso acontece, podemos concluir que tudo aquilo que nos deu significado não existe mais.
Aí eu te pergunto assim, ó, quantas mães perdem os filhos do nada? E aí você não entende. Aí sabe o que eu vejo nisso? Que muitas vezes a gente tem uma idolatria, ou pelo marido, ou pelo próprio filho. Eu vejo quando a gente ministra os cursos de pais, quantos pais têm uma idolatria incansável e cega pelos filhos, a ponto de pai dormir no sofá e o filho dormir na cama com a mãe. A ponto do filho tomar conta da casa, a ponto do filho chegar numa família e a família se adaptar a essa criança e não a criança se adaptar à casa. Nós estamos criando, eu digo nós, porque eu também como mãe, uma geração de criança Nutella, criança que não pode encostar, criança que não pode se frustrar, criança que não pode sofrer bullying, criança que não pode ser castigada, eu digo no sentido de ser disciplinada. Então é uma geração muito, muito frágil, uma geração que aos 30 anos, filho tá morando com pai e mãe e dependendo de mesada. Que mundo é esse? Que loucura é essa? Porque que eu e você que começamos a ralar cedo, que começamos a nossa vida cedo, os nossos filhos têm que ser diferentes da gente, porque coitadinho deles. A gente precisa tirar os nossos filhos da posição de coitadinhos e precisamos começar a direcionar os nossos filhos para o mundo, a preparar eles para a vida. É isso que nós precisamos amar mais, nos dedicar mais. Nós precisamos sim ser uma posição de conforto e reconforto, porque eu digo assim que é tão bom saber que eu tenho a minha mãe no momento de aflição, ir lá e pedir um colo para ela, mas não é mais a prioridade da minha vida, porque eu tento fazer isso, por mais que muitas vezes eu não consiga, mas eu tento primeiro buscar as coisas do reino de Deus, pedir a sabedoria e o conhecimento dele para depois levar isso para minha família, porque todas as outras coisas serão acrescentadas, porque Deus diz, enquanto você cuida dos meus, eu cuido dos teus. Quando isso acontece, podemos concluir que tudo aquilo que nos deu significado não existe mais. Lembra quando eu falei que perde o filho? Porém, quando olhamos novamente para Maria naquele dia terrível aos pés da cruz, sabemos que Deus está agindo até mesmo nos momentos mais devastadores de perda. Jesus retirou de Maria o papel de ser sua mãe, a fim de lhe devolver a maternidade no novo contexto na família de Deus. As funções se modificam. Uma mulher pode perder o papel de esposa com a morte do marido, uma mulher pode perder o papel de esposa com um divórcio, a maternidade pode ser retirada com a morte de um filho, nossa própria expectativa de casar e ter filhos pode mudar se permanecermos solteiras ou sem filhos. Esse tipo de discipulado exige, de repente, nos detém a fazer a gente refletir. Será que às vezes podemos conhecer de um jeito mais profundo o Deus que vê as nossas lágrimas? Deus muitas vezes tira de nós aquilo que a gente idolatra para a gente virar para Ele e a idolatria ser somente dEle. Deus é um Pai, eu digo, orgulhoso, e Ele é um Pai que Ele quer a gente só para Ele. Os nossos olhos têm que estar voltados para Ele. A essência do discipulado é aprender a conhecer a Deus, conhecê-lo como totalmente confiável e a partir disso fazer a vontade de Deus. Como discípulos, passamos a confiar cada vez mais nele, sabendo que ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem quando cumprimos a sua vontade. Quando conhecemos Deus dessa maneira, podemos confiar que ele confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Isso está lá em Salmo 90, no versículo 17. Ele pode nos confiar em funções familiares. Ele pode nos dar novos papéis que tragam satisfação. Mas todos eles devem ser desempenhados no contexto da obra da família de Deus. É sobre esse alicerce que construímos todas as demais coisas. Como discípulas, aprendemos que todos os nossos relacionamentos humanos ocupam um segundo lugar após o relacionamento com Deus, o Criador e Salvador Jesus Cristo. O ponto de partida para cada uma de nós, como seguidoras de Cristo, é deixar que Deus seja o Senhor da nossa vida.
A gente tem falado isso em todas as lives. Será que então isso não é o mais importante? Confiar nele e obedecer somente só porque ele é Deus. A Giovana, muito pequena, um dia ela falou para mim assim: mãe, eu tava pensando que se a gente deixar de amar a Deus, a gente vai continuar sendo a gente sem Deus e ele vai continuar sendo Deus. Ei, criança, olha a inocência e a sabedoria de uma criança. A gente sem Deus é a gente, sozinho. E Deus sem a gente vai continuar sendo Deus. Do lado de quem que você quer ficar? A boa notícia é que quando agimos assim, Deus entra em nosso mundo caótico e confirma as obras das nossas mãos. Ele nos dá sabedoria, uma habilidade para viver sensatamente. Esta sabedoria pode mudar nossos valores e nossas prioridades, mas também funde o nosso discipulado, a nossa vida cotidiana de uma maneira que traz satisfação e alegria. Maria sobreviveu a uma vida de coadjuvante, de renúncia, sendo a mãe do Filho de Deus. Ela sobreviveu à morte de Cristo. Ela viveu para vê-lo ressuscitar e ser glorificado. Ela viveu para tornar-se parte integral da família de Deus quando ela abriu mão do privilégio especial de ser mãe de Jesus e tornou um lugar como seguidora do Filho de Deus. Quem é minha mãe? Todo aquele que fizer a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Somos todos da família de Deus, juntos com Maria, junto com todos eles. E você? Você está pronta para negar tudo e se tornar um membro da família de Cristo? Eu gostaria de fechar essa live, nós temos uns 10 minutos ainda, colocando cinco aprendizados sobre esse estudo. Esses 5 aprendizados diz assim, e aí nós vamos ler Bíblia, tá? Quer pegar tua Bíblia? Vai lá no capítulo 1 de Lucas. Lá no capítulo 1, de 27 a 28, diz assim: há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Deus era com ela. O primeiro ensinamento que nós temos sobre Maria é que Deus era com Maria e que Deus alegrava a sua vida. Deus a aprovara, ela era aprovada por Deus no seu caráter, ela era aprovada por Deus nas suas emoções e na sua fé. Deus estava com ela o tempo todo. Porque para aguentar o que essa mulher aguentou é só tendo Deus. Que possamos aprender isso com Maria. A segunda coisa que a gente aprende sobre Maria é que ela engravidou virgem. Isso está em Lucas, lá 34, 35, no capítulo 1 ainda. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com algum homem? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria foi concebida virgem pelo Espírito Santo. Ei, imagina você ser preenchida do Espírito Santo de Deus. E toda vez que a gente deixa Jesus nascer dentro da gente, é receber o Espírito dele. Ei, você pode se tornar a virgem que recebe o Espírito Santo. Sabe como? Limpando, se lavando com o sangue do Cordeiro. Você pode se tornar virgem de emoções. Deus faz nova todas as coisas. É só você querer que o Espírito dele entre em você. A terceira coisa que a gente aprende com Maria: o relacionamento com Jesus. Ela tinha um relacionamento íntimo com Jesus. Jesus estava sob a vontade de Deus, respeitando a Maria, mas não tem dono. Ele é o rei. Maria, ela tinha um relacionamento tão íntimo com Deus que ela sabia que ela tinha trazido o Filho de Deus
ao mundo, mas ela sabia que quem era o pai dele era Deus. Ela tinha um relacionamento tão íntimo com Jesus que ela aceitou com muita tranquilidade, eu creio, a passar de ser mãe de Jesus para ser discípula dele. Isso está lá em Mateus, no capítulo 12, versículos 45 a 50. Diz assim, ó: então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecera a esta geração perversa. Falaram ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E ele lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Somos todos da mesma família da fé. Se você acreditar em Jesus, você é irmão, irmã e mãe de Jesus. Amém? A quarta coisa que a gente aprende com Maria é que Maria teve outros filhos. Porque quando o anjo veio a Maria e disse que ela ia ser mãe do seu filho primogênito, que era o filho unigênito de Deus. Isso está em Lucas 2. Lucas 2. Lá no versículos 6 e 7. Diz assim, ó: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo... Tô lá no 67, gente, me perdoa. Diz assim, ó: estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Maria deu à luz a seu filho primogênito, o unigênito de Deus. E a quinta coisa que a gente aprende com esse estudo é que Maria não pode interceder por nós. Sabe por quê? Está lá em 1 Timóteo 2. Tessalonicenses. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 5 a 6. Diz assim, ó: não vos recordais de que, ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que detém para ele que seja revelado somente em ocasião própria. Gente, eu tô lá em Tessalonicenses, tô com Timóteo. Achei. Ó, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 6, diz assim, ó: porquanto há só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amados, o único que voltou foi Jesus. E o único que nos leva a Deus é Ele. Maria foi uma grande mulher, uma mulher incrível. Maria foi escolhida porque, pela graça de Deus, tinha as características emocionais, culturais que uma mãe do Salvador precisava ter. Maria tinha um coração discipulável e humilde. Maria foi uma grande mulher. Maria foi a mãe de nosso Salvador. Ponto. Eu espero que, em nome de Jesus, esse estudo tenha gerado um esclarecimento dentro de você. Eu creio que, em nome de Jesus, esse estudo tenha entrado com tanto amor no seu coração, assim como entrou o meu.
porque muitos tabus caíram para mim. Eu digo que eu respeito demais essa mulher e ela verdadeiramente é a mulher mais importante da Bíblia, porque além de trazer ao mundo o nosso Salvador, ela carregou essa cruz. Eu digo que quando ela carregou essa cruz, ela foi com Jesus até o fim da sua morte e ela foi fiel a Jesus e aos seus ensinamentos por toda a sua vida. Maria morreu ensinando, ajudando os aflitos. Maria morreu seguindo os caminhos de Jesus e os ensinamentos que ele deixou aqui nessa terra. Maria abraçou a família da fé, João, seus discípulos, e junto com eles proclamaram o reino de Deus nessa terra. Eu creio que ela foi uma mulher incrível e que deve ser honrada, sim, ela deve ter o seu lugar no céu, assim como eu vou ter o meu lugar no céu, eu creio, amém? E você também, porque somos todos da mesma família da fé, porque temos todos o mesmo Espírito de Deus, porque aquele que voltou foi somente Jesus. Um grande beijo no teu coração, eu quero orar contigo. Senhor meu Deus, Pai amado e querido, eu te louvo e te bendigo, Senhor, por mais essa manhã. Eu te louvo e te bendigo, Deus, por mais esse ensinamento. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. Obrigada, Senhor, porque o véu se rasgou, porque conhecemos a verdade e a verdade nos liberta, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, porque temos um relacionamento íntimo contigo, porque te adoramos, porque te exaltamos, porque sabemos, Senhor, que sem ti não somos nada, Pai. Fica conosco, que nenhuma seta inflamada do inimigo, Pai, possa nos atingir ou atingir a nossa família, Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue conosco, nos iluminando e que o seu Espírito Santo nos conduza, Pai, nos caminhos que o Senhor quer para nós. Não nos deixe, Pai, que não nos desviamos, Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que continuamos, Senhor, no teu caminho que é reto, Pai, no teu caminho que é santo, no teu caminho, Pai, que é oportuno para a salvação. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem feito com que os nossos corações sejam cada dia, Pai, mais parecido com o de Jesus. Não deixa, Pai, que nada atrapalhe esse processo, Pai. Não deixe, Pai, não permita. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo esteja contigo. Que Deus abençoe e prospere. Em nome de Jesus.